Nesta fazenda em Ituverava, norte de São Paulo, trabalha de família. O pai cultiva cana-de-açúcar há quase 2 décadas e o filho, depois de se formar em agronomia, trabalhar em usinas na região, decidiu voltar para casa. Guilherme assumiu a produção de soja para a renovação dos canaviais. Antes, existia o arrendamento para terceiros. Eu vi, no momento, esse gap que eu podia entrar agregando aí com a cultura da soja e poder agregar na família, na produção, em otimizar maquinários. Enfim, acabou sendo mais vantajoso eu voltar para cá. A soja para recuperar o solo ao invés de outras culturas como amendoim é pelas vantagens de manejo da plantação e o bom retorno. A gente tem um teto mínimo de produção para não renovar e para renovar. Então a gente não deixa cair muito, porque senão acaba entrando no vermelho com a atividade. Os produtores têm investido? Tem investido sim. Tem aí uma faixa de 15% a 20% do stand de canavial de cada produtor e renova cada ano. O amendoim, o ciclo dele é um pouco mais longo, e na colheita ele tem que esperar secar, não pode chover em cima. Então a gente consegue colher, por exemplo, a soja no início de fevereiro até o final de março, o amendoim é um pouco mais do meio de março para frente. Então o plantio de cana acaba ficando prejudicado um pouco. Depois da quebra da safra em 2019 por causa da seca, a janela de plantio apertada no atual ciclo preocupava. Mas as chuvas, principalmente de janeiro, ajudaram. A expectativa é que a produtividade seja de pelo menos 60 sacas por hectare. Na fazenda dos Ribeiro foram plantados 400 hectares de soja em sequeiro, área semelhante ao ciclo passado. Diferente de outras regiões em que a janela de plantio foi apertada pela falta de chuva, aqui foi possível cultivar direto na palha da cana, com antecedência. Exige-se uma plantadeira especializada para isso. Em contrapartida, a gente tem uma redução de custo no preparo e tem uma garantia de umidade. Por exemplo, esse ano, é de conhecimento de todos que tivemos uma janela um pouco mais atrasada de plantio, né? As chuvas atrasaram bastante e aqui a gente não teve esse problema, porque a palhada manteve a umidade das primeiras chuvas. Então eu consegui começar o plantio dia 8 de outubro, que na região em plantios convencionais foi só no começo de novembro. Por ser soja em área de cana, a pressão de pragas e doenças é menor. O único desafio na temporada foram as chuvas, que obrigaram o agrônomo a monitorar a plantação e ajustar a aplicação de produtos químicos. Se tiver com uma pressão muito alta, a gente tem que reduzir a janela de aplicação de 20 dias, chegando aí a fazer até 16 dias de uma aplicação para outra, com fungicidas de maior eficácia. Resultado: enquanto no ciclo passado foram colhidas 35 sacas por hectare por causa da seca, as primeiras colheitas apontam média de 60 sacas, semelhante ao que ocorre pelas diferentes regiões de São Paulo. No estado, a soja plantada nesta safra é de pouco mais de 1 milhão de hectares, crescimento de 11%. A expectativa é que a produção supere 3 milhões e 600 mil toneladas, volume 21% maior. Segundo o presidente da ProSoja Paulista, os bons números devem ser confirmados na maior parte do país e deve-se ter colheita recorde de 123 milhões de toneladas. Salvo alguns estados que sofreram alguma interferência climática negativa, como o Rio Grande do Sul, algumas regiões da Bahia, Piauí, o restante sudeste e centro-oeste, o clima se portou favorável à produção. Então podemos ter boa produtividade e aumentar a produção geral do Brasil, batendo recorde sim. E as margens como estão? Mesmo com custos em alta, o Guilherme conseguiu travar 40% da produção e garantir bom retorno, com R$ 77,00 a saca. Como o valor tem se mantido acima de R$ 80,00 nos últimos meses, está ainda mais satisfeito com a venda do restante. Os preços deram uma aumentada em relação ao ano passado também. Visto a alta do dólar principalmente, né? O mercado de Chicago tem fechado bem, então o que nos ajudou bastante. É muito importante a gente travar uma parte do custo para ter o planejamento mais nas mãos, porque você fica menos em deriva assim, do mercado externo, vamos dizer assim. E a safrinha de milho paulista, como vai ficar? O presidente da ProSoja explica que mesmo com a janela de plantio apertada, os agricultores investiram em variedades precoces. Com a ajuda do clima, a colheita não está atrasada. Com a perspectiva de chuva ainda em março, a expectativa é positiva para o grão. Sinaliza para São Paulo que o clima vai se regular até mais adiante e o produtor deverá fazer muita safrinha em São Paulo, mais ao centro-sul de São Paulo,
que é onde tem as produções de principais do produtor, é soja e milho.